O conceito de educação, como o chamado de uma consciência para elevar ao seu nível uma consciência imatura, segundo René Hubert, coloca a questão no plano russoniano da educação individual para simplificá-la, mas aplica-se a todas as formas da educação coletiva. Rousseau mesmo usou essa tática, pois não desejava reduzir a educação a um sistema privado de elite. A educação, como um ato de amor, dirige-se a toda a humanidade. Qualquer discriminação no processo educacional, seja por motivos raciais, sociais, nacionais ou outros, é uma deturpação do processo educativo e uma traição à sua finalidade básica, que é fazer de um ser biológico, como a criança ao nascer, ou de um ser social, como o adolescente e o jovem, um ser oral. As excessivas restrições de certos tipos de moral, como a vitoriana na Inglaterra e a das religiões da morte em todo o mundo, levaram a moral ao descrédito, pois a única virtude que produziram foi a hipocrisia. Quando se quer asfixiar a natureza humana em suas exigências vitais, o resultado é sempre o mesmo e as consequências futuras resultam na rebeldia total. Mas quando se trata de um ser moral, a expressão não se refere a esta ou aquela moral, e sim à moralidade em termos pestalozzianos. Nesse sentido, a educação para a morte abrange todas as idades da evolução biopsíquica do ser humano, que só atinge realmente os seus fins quando abrange as coletividades. Por isso, Pestalozzi deu ao seu sistema uma amplitude filantrópica. O simples fato de ministrarmos educação específica aos filhos de abastados, relegando as demais crianças e jovens aos azares da sorte, é uma imoralidade que atenta contra o princípio do amor, fundamental na educação. É precisamente neste ponto crucial do problema que a tríade educação, vida e morte se resolve numa exigência única e, portanto, indivisível. Quem não educa não ajuda ninguém a viver e morrer. Isso equivale a dizer: quem não distribui educação, impede a igualdade para todos, trai os objetivos existenciais do homem e da humanidade. Por outro lado, o comércio puro e simples da educação, mantido apenas com finalidade financeira, constitui-se num pecado ético muito mais grave do que o pecado mortal das igrejas. Henry Bergson viu com precisão a unidade fundamental e substancial da religião, da moral e da educação. Segundo a sua tese, a moral social se funda na religião estática, fechada em sua dogmática exclusivista, dando-lhe, apesar desse exclusivismo, a designação de moral aberta, porque ela se abre no plano social. Opõe-se a ela a moral fechada, assim designada por ser individual, que não se subordina a nenhuma religião institucionalizada, mas apenas à consciência dos homens superiores. Essa é a moral que Pestalozzi chamou de moralidade, colocando-a acima das religiões. Referiu-se também à religião animal, evidentemente primitiva, nascida da magia primitiva das selvas, que determina a moral tribal, da qual resulta, no processo evolutivo do homem, na moral social. Dessa maneira, o problema ético é o pivô de toda a educação e de toda a moral, tendo, por expressão subalterna das exigências da natureza humana, as formas possíveis da religião. Assim, Deus se faz humano e o homem se faz divino, na troca ingênua de favores mútuos entre o céu e a terra. Os jovens, recém-saídos da adolescência, acreditam-se dotados de poderes miríficos para transformar a realidade árida e caquética do mundo, renovando-a com ardores de sua própria juventude. Quando um jovem decide entrar para a carreira eclesiástica, é porque a sociedade o convenceu de que nela poderá usar os instrumentos sagrados provenientes da magia das selvas e aprimorados na estética da civilização para realizar, com os poderes terrestres e celestes em mistura, o que o sacerdócio lhe faculta, as metamorfoses necessárias de toda a estrutura social para a implantação do reino de Deus na Terra.
Ao chegar, porém, ao plano dos adultos, amadurecendo no trato da mundanidade em que imperam as ambições de poder e ganância, tão contrárias às perspectivas divinas dos seus sonhos, que já pendem murchos à beira dos caminhos percorridos e marcados pelos rastros de amarguras, decepções e frustrações irremediáveis, vê que os instrumentos divinos, já agora inúteis em suas mãos, nada mais são do que amuletos imaginários. Só lhe resta, então, rebelar-se contra si mesmo, negar-se na dialética dos sonhos e desenganos e ajustar-se ao comodismo da maturidade sem perspectivas. É nesse momento fatal do fim da juventude que as religiões entram em agonia. A crença ingênua e tecida de lendas piedosas se transforma em paliativo ignóbil para os desesperos do mundo, e os impulsos do antigo entusiasmo se revelam mortos e exangües, como as serpentes de fogo da Kundalini indiana que viraram cinzas e carvão triturado pelos anos. A moral, que antes brilhava no céu das aspirações supremas da alma, é então um cadáver frio que serve apenas para defendê-lo das fraquezas inevitáveis do passado. No velório estúpido das carpideiras, o herói fracassado, vencido por si mesmo, só encontra a consolação presente e duramente aviltante das acomodações. Qual a sua concepção da morte? A título do túmulo? A do túmulo? Da podridão oculta no laboratório da Terra para o aproveitamento na química dos resíduos impuros? O nada. O pivô poderoso que sustentava o giroscópio das aspirações supremas transformou-se apenas num pivô forjado por dentista de arrabalde, agora solto e inútil na boca desdentada de uma bruxa a que chamam pelo nome de morte. Não há saída alguma nesse impasse final e definitivo. O homem se entrega então, sem ilusões ou esperanças possíveis, ao prazer mesquinho da bajulação e da subserviência, temperando os restos de sua existência perdida no caldo amargo das humilhações. Essa é a tragédia das gerações que floresceram nos campos semeados pelas mentiras da religião e da moral que se cevam na hipocrisia. Por isso, o fim do mundo, imaginado pelos teólogos e pregado pelos clérigos, nada mais é que o sabá funambulesco dos duendes sem esperanças. Os mortos ressuscitam para a vida eterna, mas o fazem em seus corpos recuperados por um Deus sádico, que os retira do túmulo no estado precário em que morreram num passado longínquo, dando-lhes apenas o consolo de continuarem, na eternidade, a viver com as doenças e os aleijões de uma vida frustrada. Não seria preferível o caldeirão do diabo, nesse caso mais piedoso do que Deus? É espantosa a inversão de valores produzida pela imaginação teológica no cristianismo. Exprimidos entre duas ordens de coisas, a humana e a divina, mas fatalmente apegados, por sua condição humana e pelo condicionamento das aspirações celestes, os teólogos fizeram tal confusão na suposta ciência de Deus, que herdaram das mitologias pagãs, que acabaram atribuindo virtudes de Deus ao diabo e atribuindo a Deus maldades daquele. Disso resultou que Deus aparece muitas vezes no plano teológico vestido com a pele do diabo, e este se atreve, não raro, a enfiar-se diabolicamente na pele de Deus. Claro que essa lamentável confusão levaria os homens não aos caminhos do céu nem às veredas do inferno, mas ao deserto sem caravanas nem roteiros da descrença e do materialismo. Tanto papel impresso se gastou, em tomos inflados de sabedoria fantasiosa, que se tornou necessária a rede de dogmas inexplicáveis e invioláveis, até mesmo intangíveis, para se impedir o desmoronamento total das gigantescas estruturas teológicas. Mas não há prisão que escravize para sempre o pensamento, hoje reconhecido como a energia mais poderosa do universo. Esses prometeus de batina quiseram roubar o fogo do céu sem escalar o Monte Olímpio. Evitaram os raios de Zeus e de Júpiter, mas acabaram enrolados em suas próprias trapaças. A Igreja não confiou nas sementes do Evangelho, que Lutero teve de arrancar à força de suas mãos azinhavradas, e semeou na terra as sementes do diabo, regadas a maldições e sangue, ao crepitar sinistro das fogueiras inquisitoriais. Essas mesmas fogueiras, porém,
fizeram amadurecer a razão humana que explodiria em flores e frutos, em safras inesperadas, nos fins da Idade Média e no Renascimento. Deus corrigia os teólogos. As novas gerações são as últimas herdeiras da herança teológica e enfrentam os derradeiros embates com os defensores de uma tradição mentirosa e hipócrita. Essa posição exige dos jovens pesados ônus. Eles se sentem esmagados por aquelas exigências dos rabinos do templo, que Jesus acusou de sobrecarregarem os homens com fardos esmagadores e não ajudá-los sequer com a ponta dos dedos. Amarrados a tradições da família e ao mesmo tempo atraídos pelas perspectivas de uma vida mais racional e justa, em conflito consigo mesmo. O chamado conflito de gerações se acentua e complica, levando muitos jovens à revolta e ao desespero. Acabam rasgando os velhos protocolos dos sábios de Sião e entregando-se a experiências na busca de originalidades. Chegam à maturidade em plena confusão. Não conseguiram assimilar a cultura do passado e precisam integrar-se urgentemente nas condições de um mundo híbrido em que as opções tornam-se embaraçosas. O anseio dos adultos de se parecerem jovens torna-os geralmente excêntricos, portanto desajustados. Nessa fase de transição, a idade cronológica perde o seu antigo sentido. Juventude e maturidade se confundem, gerando uma velhice insubordinada que tripudia sobre os valores antigos. Mas a força da idade acaba se impondo e obriga os velhos jovens a todos os compromissos da mentira e da hipocrisia. É por isso que parece, aos observadores atentos, como virado do avesso. A educação para a morte os livraria dessas situações conflitivas, dando-lhes os instrumentos da compreensão da época, necessários à orientação segura para os tempos de insegurança. A morte nos espera e surpreende a todos, mas quando aprendemos que a morte não é a estação final da vida, e sim um ponto de baldeação para outros destinos, reconhecemos a necessidade das fases de transição que nos fazem conhecer o avesso do mundo. É nessas fases que a rotina das civilizações se quebra, se despedaça, para que o fluxo da evolução possa prosseguir nas civilizações subsequentes. As pessoas que não podem aceitar o princípio da reencarnação, que lhes parece absurdo, deviam pensar na rotina da vida, que nos fecha também na rotina das ideias feitas e aceitas sem análise. Num universo essencialmente dinâmico em que, como dizia Heráclito, não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, pois enquanto saímos das águas o rio já se modificou. Não é admissível aceitarmos que só o homem não possa mudar-se, transformar-se e tenha de desaparecer com a morte. A regra é uma só, para todas as coisas e todos os seres. Desde que nascemos até morrermos, a nossa própria vida individual é uma constante mudança. Por isso, perguntou o poeta mexicano Amado Nervo: é mais difícil renascer do que nascer? Nas pesquisas básicas da ciência espírita, fundada e desenvolvida por Kardec, os fenômenos mediúnicos, hoje chamados paranormais, revelaram que os mortos remoçam, rejuvenescem após a morte. As pesquisas posteriores, como as da metapsíquica, da física transcendental de Zollner, da biopsíquica de Notzing, dos neo-metapsiquistas como Gustave Geley e Eugène Orsti, e nas pesquisas psicofísicas de William Crookes, de Sir Oliver Lodge, de Crawford, especialmente sobre a mecânica do ectoplasma, e nas pesquisas atuais da parapsicologia moderna, esse fenômeno se confirmou plenamente. Mesmo quando, nos fenômenos de aparições, estudados recentemente por Heine e Louise Heine, por Pratt e seu grupo Theta de pesquisas, a confirmação se repete. Em nossas pesquisas pessoais ou de grupo, na companhia de pesquisadores experimentados, como o Dr. Adalberto de Assis Nazaré, ou o Dr. Urbano de Assis Xavier, médium de comunicações orais, inclusive voz direta, ectoplasmia e efeitos físicos em geral, constatamos diretamente o fenômeno de rejuvenescimento. Um radialista, homem de TV, contou-nos um fato curioso a respeito. Sua mãe reclamou ingenuamente a ele contra aparições desafiantes do espírito do pai,
que lhe aparecia como um velho remoçado, mostrando-lhe especialmente o rosto sem rugas e dizendo-lhe: enquanto você continua enrugando, veja como estou cada vez mais moço. Quando se tem a noção da diferença básica entre espírito e matéria, é fácil compreender esse fenômeno. O espírito, como elemento natural e básico da formação da Terra, não se desgasta no tempo, enquanto a matéria sofre desgaste violento. Livre de condicionamento humano do corpo físico, o espírito humano não sofre o envelhecimento. Quando se manifestam envelhecidos, o fazem artificialmente para comprovação de sua identidade humana. Por estranho que pareça, o elixir da longa vida e da juventude perene não está nas mãos dos vivos, mas nas dos mortos. Só a morte goza do privilégio de nos rejuvenescer. Na dialética da vida e da morte, essa contradição se resolve na síntese da ressurreição, nos termos exatos do ensino do apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios. Geralmente buscamos na terra o que só podemos encontrar no céu. É esse um dos melhores motivos para não querermos rejeitar ou maldizer a morte. Kardec já ensinava que o mundo primitivo, o mundo matriz de que nasceu o nosso, é o espiritual. Este mundinho terreno onde desaparecer a qualquer momento, sem que isso afete em nada a perfeição e a harmonia do cosmos. Esse mundinho terreno pode desaparecer a qualquer momento, sem que isso afete em nada a perfeição e a harmonia do cosmos. Assim como a criatura humana, ao nascer na Terra, procede do mundo espiritual, também a Terra, ao ser formada no espaço sideral, procedia dos mundos ancestrais. Coube aos materialistas soviéticos, assustados com essa dialética desconhecida, provar, neste século, que uma simples folha de árvore tem a sua matriz espiritual intangível e indestrutível pelos nossos instrumentos materiais. Aquilo que parecia um simples sonho de Platão, o mundo matriz das ideias, tornou-se realidade científica e tecnológica da era cósmica, nas famosas pesquisas da Universidade de Kirov. O corpo bioplásmico de todos os seres vivos e o modelo ideal de todas as coisas existe e pode ser provado pelos que desejarem procurá-lo nas próprias coisas e seres. As duplicatas platônicas, vencidas há milhões de anos, podem ser pagas agora, sem juros nem correção monetária, nos guichês da pesquisa científica mundial. O pânico ideológico desencadeado na União Soviética por essa temerária descoberta, com as reações políticas inevitáveis, não empanam de maneira alguma a glória incômoda dos pesquisadores vitorianos. Sabemos todos que a pesquisa científica não depende de concessões estatais, como não dependeram na Idade Média de licenças religiosas. Uma pesquisa científica é soberana em seus resultados e a validade destes depende apenas da autoridade científica dos pesquisadores e da metodologia aplicada. Se tudo se passou em plano universitário e as provas objetivas resistem às repetições experimentais, nenhum poder exterior pode invalidá-las. Se o Estado soviético recusou os resultados contrários aos seus dogmas ideológicos, isso não invalida cientificamente os fatos comprovados. No âmbito do poder estatal, a recusa pode ser aceita pela violência, mas no plano puramente científico, somente a contraprova científica poderia invalidá-los. E como os dados foram divulgados e confirmados em entrevistas dos pesquisadores para a imprensa mundial e publicados por universidade estrangeira, sob a responsabilidade de entrevistadoras universitárias, em edição oficial universitária, o problema escapa ao poder do Estado interessado em negá-los. Aceitar-se a negação por decreto seria violentar os direitos impostergáveis da ciência, soberana em seu âmbito inviolável. Dentro das normas universais da ciência não há, nem pode haver outra rejeição dos resultados além da contraprova cientificamente válida, realizada por cientistas capacitados, em plano aberto, livre de injunções estranhas. Não fosse assim, e a verdade científica ficaria entregue ao arbítrio dos estados poderosos em detrimento da verdade e da própria validade da ciência como tal. Por outro lado, a realidade do corpo bioplásmico já havia sido comprovada pelas pesquisas anteriores de cientistas consagrados da Europa e da América, que confirmaram a tradição cristã a respeito,
com os mesmos resultados das pesquisas da Universidade de Kirov. Se o chamado materialismo científico fosse aceito como árbitro infalível da ciência, no interesse exclusivo de ideologias sociais, a verdade ficaria adstrita ao pragmatismo dos estados interessados e cairia no plano perigoso dos formalismos acadêmicos. Voltaríamos à sujeição da ciência, o que vale dizer da verdade, aos déspotas do poder estatal, em substituição ao absolutismo medieval da Igreja, com o adendo moderno, mas não atual, da infalibilidade das revelações proféticas. Certas pessoas se impressionam com pareceres e proclamações de entidades paracientíficas que, sem possuírem a contraprova científica, arrogam-se o direito de condenar a descoberta, apoiados apenas em argumentos pseudocientíficos. Temos contra isso, na própria União Soviética, o episódio Vassiliev contra Heine, no qual o notável cientista soviético de Leningrado tentou desmentir a afirmação do professor Heine de que o pensamento não é físico. Vassiliev confessou o fracasso das suas tentativas de contraprova e contentou-se em afirmar que estava convencido do contrário. Uma capitulação que só serviu para fortalecer a tese do cientista norte-americano. E tudo ficou nisso, porque não havia nem há possibilidade de se transformar em matéria a natureza extrafísica do pensamento e da mente. As pesquisas sobre a natureza do pensamento mostraram que ele não está sujeito às leis físicas, não está sujeito a condicionamentos, não se desgasta nas emissões às maiores distâncias, não sofre nenhuma influência da lei da gravidade e não é interditado por nenhuma barreira física. Um pensamento emitido aqui e agora pode ser captado no outro hemisfério, agora mesmo ou daqui a vários anos. Reconhecido como a energia mais vigorosa de que podemos dispor, é a única a servir com eficiência na comunicação astronáutica. O isolamento de uma nave espacial que passa por trás de um corpo celeste como a Lua, não podendo nesse trajeto comunicar-se com a Terra, é rompido sem dificuldades pelo pensamento. Temos assim em nós mesmos os recursos para as incursões cósmicas. Além disso, o pensamento percorre as distâncias e o tempo em todas as suas dimensões, podendo invadir o futuro e mergulhar no passado, nos fenômenos de precognição, profecia, e de retrocognição, adivinhação do passado. O treinamento telepático, transmissão do pensamento, aperfeiçoa e desenvolve a ação do pensamento, permitindo ao homem a onipresença dos deuses. Quando sabemos que essa energia mental é a mesma que constitui o espírito humano, compreendemos que a sobrevivência espiritual do homem é uma lei natural e que o domínio da morte se restringe apenas ao campo material. Nas fotos paranormais obtidas pelos pesquisadores de Kirov, segundo os depoimentos de Lynn Schroeder e Sheila Ostrander, pesquisadores da Universidade Americana de Prince Hall, o corpo bioplásmico aparece irradiante, sem a opacidade do corpo material. Cientistas russos disseram que esse corpo espiritual assemelha-se ao brilho de um céu intensamente estrelado. É isso que somos, e não matéria. É nessa condição estelar e nessa condição estelar gozamos da juventude eterna, pois o espírito não está sujeito a desgastes nem ao envelhecimento. Jesus respondeu, certa vez, aos judeus que o interpelavam sobre a natureza humana. Não está escrito nas vossas escrituras que vós sois deuses? Os deuses não envelhecem nem morrem. Formados daquilo que podemos chamar de essência mental, nem matéria, nem antimatéria, não somos perecíveis nem estamos sujeitos a envelhecer. Educar para a morte é preparar os homens para a passagem natural do mundo material para o espiritual. Essa preparação não demanda um curso especial e rápido, mas exige um progressivo esclarecimento da realidade humana através da existência. Temos que arrancar da morte humana, da mente humana, a visão errônea da morte como escuridão, solidão e terror, substituindo esse abantesma do terrorismo religioso pela visão dos planos superiores de que a verdadeira vida flui para a Terra. O luto, os velórios sombrios, as lamentações das carpideiras antigas ou modernas, a fronte enrugada pelas preocupações pesadas e dolorosas, tudo isso deve passar no futuro para os museus de antiguidades macabras e estúpidas. Em tudo isso, nada existe sobrenatural. Na terra ou no céu, estamos dentro da natureza.
As leis naturais que conhecemos na matéria são as mesmas que abrangem todo o universo, na riqueza e no esplendor da natureza. A salvação que todos os crentes desejam não vem dos formalismos religiosos de nenhuma igreja, mas do nosso esforço cotidiano para nos transformarmos de prisioneiros da matéria e da animalidade primitiva para a espiritualidade que carregamos oculta e abafada em nós mesmos. A filosofia existencial do nosso século considera a existência como subjetividade pura, o que vale dizer que somos espíritos. A juventude eterna do espírito é a herança que nos foi reservada, como filhos de Deus que somos, porque Deus, a suprema consciência, não nos criou do barro da terra, mas da luz das estrelas. Por tudo o que vimos até agora, estamos numa fase histórica em que o mistério da morte foi amplo e seguramente resolvido. Não é mais possível a menor dúvida no tocante à sobrevivência de todos os seres vivos ao fenômeno universal da morte. Nada se acaba, a duração das coisas e dos seres é infinita. Esse é um aspecto da realidade que esteve sempre exposto à observação humana, provando-se incessantemente por si mesmo, desde as selvas até as mais elevadas civilizações. Essas provas chegaram em nosso tempo a um ponto decisivo, graças ao desenvolvimento das ciências, ao esclarecimento cultural que afastou das mentes mais desenvolvidas e capacitadas as dúvidas criadas pelas superstições e pelo comércio religioso da morte em todo o mundo. Apesar disso, a posição da ciência a respeito da questão permaneceu invariável nos últimos séculos, particularmente nos séculos XVIII e XIX. O entusiasmo pelas conquistas técnicas, pelas vitórias na luta contra a dogmática da Igreja e a esperança ilusória de uma rápida e fácil explicação do mundo pelas teorias mecanicistas geraram um materialismo simplório e alegre de Marx e Engels, que Marx e Engels chamariam de utópico, reservando para si mesmos a classificação pomposa e temerária de materialismo científico. Nessa mesma época, surgia a ciência espírita e abria-se para o mundo uma visão mais séria e grave da realidade total do universo. Como acentuou Conan Doyle, as invasões inconsequentes e dispersas dos espíritos em nosso mundo eterno, em nosso mundo terreno, sucedia uma invasão organizada dirigida por espíritos superiores com finalidade clara e definida de revelar a verdade cristã, até então trapaceada em sua pureza essencial. Só então a morte começou a mostrar aos homens a sua face oculta, revelando ao mesmo tempo o sentido verdadeiro da vida e, como acentuou Leon Denis, sua pesada responsabilidade. As práticas misteriosas e aterradoras da preparação dos homens para a morte sucediam as primeiras tentativas, pelas mãos de Denis Arrivaio, discípulo e continuador de Pestalozzi, no desenvolvimento de uma educação para a morte. Toda a longa fase anterior, envolta em superstições mágicas e misticismo alienante, dos tempos primitivos até a primeira metade do século XIX, foi apenas de preparação dramática, sombria e trágica da criatura humana para o mistério insondável em que toda a humanidade seria fatalmente tragada. É incrível que as igrejas cristãs se esforcem tanto, até hoje, para manter essa situação desesperante no mundo. Ainda há pouco, o Papa Paulo VI, mostrando-se preocupado com a sua morte próxima, declarou que nada fala a Igreja sobre a morte, a não ser que sobrevivemos a ela numa forma de vida misteriosa. De mistério em mistério, como se vê, os problemas fundamentais da vida e da morte foram escapando das mãos dos clérigos. Hoje esses assuntos passaram para o âmbito da ciência. Mas é à educação e à pedagogia que, em última instância, cabe hoje a obrigação de elaborar os programas de orientação educacional de todos nós para o ato de morrer. A didática especializada dessa nova disciplina ressalta, como ponto central do novo campo educacional, o ato educativo. Nele se concentra, como no núcleo do átomo, todo o poder organizador e orientador do processo a se desenvolver. Para René Hilbert e Kirchensteiner, o ato educativo é um ato de amor. Nas pesquisas sobre a educação primitiva, entre os selvagens, evidenciou-se que a natureza da educação é essencialmente afetiva, amorosa. Isso nos mostra que a educação para a morte não pode ser
coercitiva, autoritária, constrangedora e muito menos aterrorizadora. As religiões da morte, portanto, se negaram ao optar pelo terrorismo das maldições e das ameaças para educar os homens no árduo ofício de morrer e de suportar a morte ao seu redor. Simone de Beauvoir observou, em contato com materialistas ideologicamente convictos de que morrer é uma necessidade natural do homem, que os materialistas temem principalmente a solidão da morte. Nada sabem, como os religiosos, sobre os segredos da morte. Deve ser por isso que sempre morrem de olhos abertos, deixando aos vivos o trabalho de fechá-los. Se os materialistas pudessem ser filósofos, não se importariam com a solidão da morte, pois se nela tudo se acaba, não pode haver solidão. E é também por isso que não pode haver uma filosofia materialista. A essência da filosofia é a liberdade, e o seu objeto é ela mesma. A filosofia é a captação livre da realidade, que nos dá uma livre concepção do mundo. O materialista não é livre, pois está preso à ideia fixa de que tudo é matéria. Foi essa posição incômoda que afastou Marx da escola hegeliana e o levou à correção errada da dialética certa de Hegel, virando de cabeça para baixo o que estava evidentemente em pé. Por isso, Marx e Hegel, o profeta bíblico, extemporâneo e seu anjo anunciador, transformaram a filosofia num jogo de xadrez, cujos resultados estão marcados desde o início da partida. A concepção do mundo do marxismo é um tabuleiro com peças fixas e invariáveis e jogadas pré-fabricadas. Daí o impasse marxista na filosofia, rodando sempre num círculo vicioso, um labirinto em que se perdeu o fio de Ariadne. A própria Revolução Russa, que devia modificar o mundo, acabou produzindo o impasse do constante retorno às fórmulas capitalistas. Para livrar o homem da exploração capitalista, a União Soviética teve de capitalizar-se e recorrer, desde os primeiros momentos, à exploração horripilante do trabalho forçado. Não há uma porta de saída para a concepção solipsista do mundo no marxismo, a não ser a do anarquismo, que não pode ser usada porque esvairia em breve as bases filosóficas artificiais. Enquanto não devolver o espírito à sua concepção do mundo, o marxismo não alçará voo. Ficará rodando no chão por falta de uma asa, como explicava o professor Bressane de Lima em suas palestras espíritas. O mesmo acontece com o capitalismo, que tem suas asas presas na truqueza histórica formada pelas pinças agressivas e impiedosas da economia burguesa e das religiões da morte, com seus aparatos e suas encenações cerimoniais. Não é por acaso que estamos num mundo tão cheio de conflitos e angústias. Pagamos caro o mundo fantasioso que orgulhosamente construímos sobre o mundo natural da Terra. Readaptar esse mundo humano à realidade planetária é tarefa urgente, que cabe a todos e a cada um de nós. O ato educativo, no processo da educação para a morte, revela-se ainda mais profundo e significativo do que na educação comum. Começa pelo chamado de uma consciência esclarecida e madura às consciências imaturas para se elevarem acima dos conceitos errôneos a que se apegam. Temos de revelar e justificar para essas consciências, com dados científicos atuais, o mecanismo individual e coletivo da morte. Urge convencer o homem de que a morte não é um mal, mas um bem da natureza e uma necessidade para o homem. Temos que mostrar que o morto não é um cadáver, mas um ser imortal, que ao passar pela vida e a morte, enriqueceu-se de novas experiências, adquiriu mais saber, desenvolveu suas faculdades ou potencialidades divinas. Temos de explicar o sentido da palavra até hoje empregada de maneira alienante, ressaltando que a condição divina do homem é simplesmente o produto de uma existência de trabalho, amor e abnegação, em que a criatura supera, nas vias da transcendência, o condicionamento animal do corpo material e a ilusão sensorial que o imante ao viver animal. Temos de quebrar a sistemática habitual das escolas e das igrejas, que se apegam ao pragmatismo, às subfilosofias do viver por viver, desvendando o verdadeiro significado do prazer e do amor, como elementos de sublimação da criatura humana nas funções vitais e genésicas da espécie. O mandamento do amor ao próximo deve ser colocado em plano racional, livre das ameaças opressivas e do emaranhado das conveniências imediatistas. Temos que mostrar que o amor a Deus, a mais elevada forma de amor existente na Terra,
não é feito de medo e terror, mas de compreensão, que não se dirige a um mito, mas uma consciência que nos impulsiona na prática da justiça e da bondade, sem discriminações de espécie alguma. Temos de esclarecer que a morte está em nós mesmos e não fora de nós, que convive com a vida em nós. Como ensinava o Buda, a morte nos visita 75 vezes em cada uma das nossas respirações. Temos de mostrar que, na verdade, morrer é simplesmente deixar o condicionamento animal e passar à vida espiritual. A fase mais difícil do ato educativo é a que dá a compreensão do desapego aos bens passageiros do mundo, sem desprezá-los como forma de preparação para as atividades de abnegação amorosa que devemos exercer depois da morte. Mas não devemos carregar nas promessas de além-túmulo, pois não se promete o que não se pode dar, mas devemos ensinar que só se levará, na mudança da morte, a bagagem das conquistas que se realizaram aqui, na vida terrena. Não seremos premiados, mas pagos na outra vida, justamente pagos por tudo o que temos gratuitamente nessa vida. Nesse ensino, acompanhado de exemplos vivos da nossa própria vivência, mostrará aos educandos que não usamos palavras de piedade, mas os convidamos a caminhar ao nosso lado, fazendo o que fazemos. Devemos substituir as ideias de recompensa pelas de consequência. Mas se fizermos tudo isso sem amor, pensando apenas em nós mesmos, nossos atos não terão repercussão, pois nada mais fizemos do que cumprir o nosso dever do contrato social e universal da convivência humana. Ninguém faz sem ter aprendido, mas ninguém aprende sem fazer. Assim, a reciprocidade do nosso fazer nos liga profundamente aos outros nas malhas da lei de ação e reação, mostrando-nos de maneira objetiva e subjetiva que somos todos necessários uns aos outros. A convivência humana é entretecida de interesses, desconfianças, despeitos e aversões, sobre um pano de fundo em que o amor, a simpatia e o respeito oferecem precária base de sustentação. Grande parte dessa tessitura de malquerenças recíprocas provém de motivos ocultos, provenientes de invejas e ciúmes, porque uns são mais dotados do que outros e a vaidade humana não permite aos inferiorizados perdoar os mais agraciados pela natureza ou pela fortuna. O problema da reencarnação explica essas diferenças, muitas vezes chocantes, e alenta os infelizes com esperanças racionais, mostrando-lhes que cada um de nós é o responsável único pelo seu condicionamento individual. Os homens aprendem a tolerar suas derrotas hoje para alcançar vitórias futuras, e nesse aprendizado já se superam a si mesmos, modificando o teor inferior das relações sociais. As pesquisas científicas atuais sobre a reencarnação fazem parte necessária da educação para a morte, que, no caso, perde a maioria de seus aspectos negativos e se transforma em problema de recompensa possível. Ao mesmo tempo, substituindo as ameaças religiosas absurdas pelos socorros das boas ações na vida de prova, que é sempre passageira, predispõe às criaturas condições espirituais na vida presente. As provas científicas do poder do pensamento, que hoje se revela como forma de comunicação permanente na sociedade humana, mostram-nos a conveniência da conformação e da alegria íntima nas relações sociais. O ato educativo, nessa extensão e nessa profundidade, torna-se o mais poderoso instrumento de transformação do homem, levando-o a descobrir em si mesmo as mais poderosas fontes de energia de que podemos dispor no mundo, e basta isso para nos dar a nova consciência que apagará em nós todo o fermento velho de que falava Jesus aos fariseus, os resíduos animais da nossa condição humana. Não é com sermões tecidos de palavras mansas e palavrório emotivo, nem com piedade fingida, bênçãos formais do profissionalismo religioso, promessas de um céu de delícias ao lado de ameaças de condenações eternas, que podemos despertar os homens para uma vida mais elevada. Temos de colocar os problemas humanos em termos racionais, sem contradições amedrontadoras. O homem reage consciente ou inconscientemente a todas as ameaças e condenações e a todas as injustiças da sociedade e das potências divinas. Até hoje, fomos tratados como animais em fase de domesticação e reagimos intensificando a violência e a revolta por toda a terra.
De agora em diante, precisamos pensar seriamente na educação positiva do homem na vida, com vistas à sua educação para a morte. O instinto de posse e as ambições do poder desencadearam na Terra a onda de violências que hoje nos assombra. Mas o homem é racional e pode superar essa situação desastrosa ante a revelação das molas secretas do amor e da bondade. Em sua consciência está a marca divina do Criador, na ideia de Deus que Descartes descobriu nas profundezas de si mesmo. Num mundo e numa sociedade em que os estímulos são, na maioria, negativos, os exemplos deploráveis, as leis injustas, as religiões mentirosas, entregues ao tráfico da simonia, a moral hipócrita e assim por diante, em que os bons se afundam na miséria, para que os maus vivam a tripa forra, não há condições para o desenvolvimento das virtudes do espírito, mas somente para os vícios da carne. O ato educativo, na educação para a morte, constitui-se num processo complexo que deve abranger todas as faculdades humanas para elevá-las ao plano das funções superiores do espírito. Começando no indivíduo, primeira brecha pela qual se pode injetar a ideia nova em relação constante com a morte, esse ato de amor se estende às comunidades, contagiando o mundo. É o que Jesus comparou à ação do fermento numa medida de farinha para levedá-la. É também a pitada de sal que dá gosto à insipidez do mundo, através daqueles que se disponham a salgar-se a si mesmos para transmitir aos outros o sal estimulador. Todas essas coisas não são novas, são velhas, mas na verdade não envelhecem. Há 2000 anos, Jesus de Nazaré, carpinteiro e filho de carpinteiro, ensinou ao mundo os princípios da educação para a morte, da educação para a morte, e enriqueceu seus ensinos com seu exemplo pessoal. Exemplificou a própria imortalidade, ressuscitando em seu corpo espiritual, o corpo bioplásmico que os materialistas descobriram e se apressaram a esconder da humanidade. Mas a educação para a morte foi logo transformada nas religiões da morte pelos mercadores dos templos e o mundo retornou às trevas, apegado aos mitos e enriquecendo o panteão mitológico com a imagem do carpinteiro crucificado por judeus e romanos em conluio. Cabe-nos agora, na antevéspera científica e tecnológica da era cósmica, dispor-nos a lutar pela reimplantação da educação para a morte, que ensinará os homens a bem viver para bem morrer, ou seja, morrer conscientes de que não morrem, pois a lei do cosmos não é a morte, mas a vida sem fim e indestrutível na realidade infinita da criação. A hora da magia esgotou-se nas selvas, mas tentativas ingênuas dos homens primitivos de descobrir e controlar as leis naturais, dominando a natureza por meios ilusórios e grotescos. A hora das religiões escoou-se nas ampulhetas de areia ou nas clepsidras gotejantes. A hora da ciência esvaiu-se nas minúcias da técnica. Mas surgiu afinal a hora da verdade, em que toda a realidade se transforma em estruturas invisíveis na poeira atômica e subatômica das inversões da antimatéria. É a hora esperada da ressurreição do Espírito. O mandamento central dos evangelhos, e por isso mesmo o mais complexo e o mais difícil, é o de amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo não parece muito difícil, mas amá-lo como a nós mesmos é quase uma temeridade. Mas Jesus o deu de maneira enérgica, explicando ainda que esse amor corresponde também ao amar a Deus. Amamos naturalmente a nós mesmos, com tal afinco que estendemos esse amor à família e o negamos às pessoas estranhas, não raro de maneira agressiva e ciumenta. Podemos explicar isso, psicologicamente, pelo egocentrismo da infância, que é uma exigência da formação da personalidade. Se a criança não fosse, como se costuma dizer, o centro do mundo, e não se apegasse a essa centralização, seria facilmente absorvida na mundanidade e dispersa na temporalidade, para usarmos a terminologia de Heidegger. Para manter a sua unidade ôntica, ou seja, para ser ela mesma, a criança tem de se apegar com unhas e dentes ao seu ego, esse pivô interno em torno do qual desenvolvem-se as energias da afetividade e da criatividade. O mundo nos atrai e tenta absorver-nos num processo de dispersão centrífuga.
Se não tivéssemos o pivô do ego, com suas energias centralizadoras, o ser estaria sujeito a se perder na dispersão das energias ônticas. O normal é que essas duas correntes energéticas se contrabalancem, sem o que teríamos o indivíduo egoísta ou o indivíduo amorfo, sem nunca atingirmos a formação da personalidade que define o homem. A permanente ameaça e o temor da dispersão geram no homem a reação de defesa contra a eternidade. Nas tribos selvagens, as crianças recém-nascidas são consideradas criaturas estranhas e misteriosas, que chegam não se sabe de onde. Por isso são tratadas com carinho na primeira e segunda infância, mas depois submetidas a períodos de observação quanto às tendências que devem revelar. Só adquirem um nome e se integram na tribo depois de reconhecidas como em condição para tanto. Nas civilizações, encontramos um desenvolvimento agudo do sociocentrismo, em que os estrangeiros são considerados impuros, como na antiga Israel, ou considerados bárbaros, como na Roma antiga. O próprio instinto de conservação, que começa na lei física da inércia e se prolonga nas coisas e nos seres, até ao homem e às suas instituições, completa esse quadro defensivo. Não há dúvida que a nova desconfiança em relação ao próximo provém dessas forças instintivas. Só conseguimos vencê-las quando nos sentimos onticamente maduros, como seres formados e definidos em nossa personalidade. Quanto mais inseguros nos sentimos, tanto mais difícil se torna a nossa aceitação do próximo, sem prevenções e desconfianças. Nossa primeira atitude ante um desconhecido é sempre de reserva ou de antipatia. Somente nos reencontros reencarnatórios de criaturas afins, com um passado de relações felizes ou uma afinidade vibratória semelhante, os primeiros contatos podem ser expansivos. A sabedoria dos ensinos de Jesus se revela precisamente nesses casos em que se mostra de maneira evidente. Com o ensino do amor ao próximo, Jesus agiu sobre a indevida extensão dessas forças preservadoras num tempo de maturidade. Não foi somente com o ensino do monoteísmo, da unicidade de Deus, que ele procurou acordar-nos para a fraternidade humana. Completando a ação reformista e dando mais ênfase à necessidade de amarmos a todos os nossos semelhantes, ele definiu a família humana como decorrente da paternidade universal de Deus. Stanley Jones, pastor metodista, chamado o Cavaleiro do Reino de Deus, por suas pregações profundamente humanistas, descobriu a maneira cristã de combater essa aversão ao estranho, dizendo: quando vejo passar pela minha porta um homem condenado pelos outros, logo penso que, por aquela criatura detestada, o Cristo entregou-se à crucificação. Porque, na verdade, Jesus não veio à Terra para salvar a este ou aquele, mas a toda a humanidade. Se conseguirmos compreender isso, afastaremos da Terra o cancro moral do racismo, da aversão ao estrangeiro, da impiedade para com os infelizes viciados no crime e na maldade, oferecendo-lhes pelo menos um pouco de simpatia. Com isso, pingamos uma gota de amor na taça de fel que o nosso irmão leva aos lábios todos os dias. Mais estranho nos parece o mandamento: amai aos vossos inimigos. Entretanto, se não fizermos isso, nunca aprenderemos realmente a amar, porque o verdadeiro amor nunca é discriminativo, mas abrangente, envolvendo num só objeto de afeição todas as criaturas. Como ensina Kardec, não podemos amar a um inimigo como amamos a um amigo, que conhecemos pela experiência da convivência, depositando nele a nossa confiança. Amar ao inimigo não é fácil, exige principalmente o sacrifício do perdão e do esquecimento do que ele nos fez de mal. E por isso mesmo esse amor é sublime, podendo levar o inimigo a se transformar no nosso maior e mais reconhecido amigo. Não podemos, porém, agir com ingenuidade nesses casos. Temos de usar sempre, como Jesus ensinou, a mansidão das pombas e a prudência das serpentes. Diz o povo que quem faz um cesto, faz um cento. O homem, herdeiro dos instintos animais, é também herdeiro dos instintos espirituais de que trata Kardec, e possui o poder discriminador da consciência.
agindo sempre com a devida prudência, pode apagar as mágoas da inimizade sem entregar-se às armadilhas da traição. Assim, o processo de amar o inimigo não pode ser imediato, mas progressivo, segundo a prudência dos selvagens, no trato com os novos e ainda desconhecidos companheiros que chegam à tribo vestidos com a roupagem da inocência, segundo a expressão kardeciana. O que importa, no caso, não é o milagre da conversão do inimigo em amigo, mas o despertar no homem da compreensão verdadeira do amor. A importância desse problema na educação para a morte relaciona-se com a questão da sobrevivência. As pesquisas da ciência espírita mostraram que muitos dos nossos sofrimentos na Terra provêm das malquerenças do passado. Um inimigo no além representa quase sempre ligações negativas de forma obsessiva para o que ficou na Terra sem saber perdoar. A técnica espírita da desobsessão, de libertar o homem das vibrações de ódio e vingança dos inimigos mortos, é precisamente a da reconciliação de ambos nas sessões ou através de orações reconciliadoras. A situação obsessiva é grandemente desfavorável para o que continua vivo na Terra, pois este se esqueceu dos males cometidos e o espírito obsessor, vingativo, lembra-se claramente de tudo. Por isso, as práticas violentas do exorcismo, judeu ou cristão, com ameaças e exprobrações negativas do obsedado, podem levar ao auge o ódio do obsessor. A condição do obsessor no plano espiritual, alimentando o ódio que levou da terra, é também de responsabilidade do obsedado, que não soube perdoar e pedir perdão. Todos os sofrimentos de uma situação de penoso desajuste no pós-morte são produzidos pela dureza de coração do que continuou na terra ou a ela voltou para o necessário reajuste. Por isso, Jesus advertiu que devemos acertar o passo com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. Conhecidos esses princípios de maneira racional, podemos influir no alívio da pesada atmosfera moral que pesa sobre a Terra em momentos como este que estamos vivendo. Não se trata de problemas que devem ser resolvidos por este ou aquele tribunal, humano ou divino. A solução está sempre em nossas mãos, pois foi com elas que praticamos os crimes que agora dardeiam sobre a nossa consciência como os raios de Júpiter. Nos tenebrosos anais da pesquisa psíquica mundial, encontramos numerosos casos descritos em minúcias pelos protagonistas de tragédias dessa espécie. Daí a advertência de Jesus, que parece temerária aos inscientes. O que xinga o seu irmão de raça está condenado ao fogo do inferno. O que xinga o seu irmão de raca está condenado ao fogo do inferno. A palavra raca é uma injúria grandemente ofensiva, mas o castigo parece exagerado. Devemos lembrar que o fogo do inferno não é eterno, como querem os teólogos, mas que a dor da consciência fora da matéria queima como fogo. Tivemos a oportunidade de conviver alguns dias com um assassino que matara seu adversário à faca pelas costas. Era um homem de formação protestante que continuava apegado ao Evangelho e se justificava com passagens vingativas da Bíblia apoiadas por Deus. Repeliu as nossas explicações de que a Bíblia é uma coletânea de livros judeus e nos disse com assustadora firmeza: se ele me aparecesse agora redivivo, eu o mataria de novo. Episódios como esse nos mostram como os sentimentos humanos podem perdurar nos espíritos encarnados ou desencarnados de maneira assustadora. O ódio desse homem não se extinguira com o sangue do inimigo. Nenhuma sombra de remorso transparecia nos seus olhos carregados de ódio e ameaças. Faltava-lhe, porém, o conhecimento das leis morais. Mais tarde, segundo nos disseram, o seu coração se abrandou. Tivera um sonho com um adversário morto que lhe pedia perdão em lágrimas por havê-lo levado ao desespero do crime. As tragédias desta espécie, em que a vítima geralmente é responsável pelo crime por motivo de sua intransigência, são em maior número do que supomos. Torna-se bem claro, nesses casos, o processo dialético da evolução humana. Nesse criminoso aparentemente insensível, havia um coração profundamente ferido pela intransigência do adversário. Questões formais de honra, de direitos violados,
de prepotência e humilhação, torturaram a mente do assassino e o levaram ao crime. Cometido este, decorridos amargos anos de prisão com a família na miséria e enxovalhada pela mancha criminosa, a vítima, transformada em carrasco, não conseguia perdoar o morto. Os instintos animais, em fermentação na sua afetividade e na sua consciência, não lhe permitiam abrir-se para a compreensão da gravidade do seu ato. Ao mesmo tempo, o assassinado, nos planos espirituais inferiores, remoía o seu ódio e a sua frustração, acusando o assassino de lhe haver tirado a vida. A troca de vibrações mentais entre ambos mantinha-os na mesma luta. Somente a interferência da misericórdia divina conseguira abrir uma fresta de luz na mente do assassinado, para que ele caísse em si e reconhecesse a sua culpabilidade. Para a sociedade terrena, a tragédia terminara nas grades de uma prisão, mas para o mundo espiritual ela prosseguia. Na consciência do assassinado, a visão da realidade, até então oculta, despertava os instintos espirituais, os anseios de superação das condições animalescas a que se entregara na carne. A educação para a morte teria libertado ambos na própria vida carnal, levando-os à compreensão de que não eram feras em luta na selva, mas criaturas humanas dotadas de potencialidades divinas. Não lhes haviam faltado os socorros espirituais da intuição e do chamado terreno no campo religioso. Um era protestante e o outro católico. Ambos tiveram contato com os evangelhos desde a infância, mas a reação hipnótica dos interesses mundanos os havia imantado fortemente à matéria, fazendo-os esquecer a natureza espiritual da criatura humana. As religiões, por seu lado, imantadas às interpretações dogmáticas, não puderam ampará-los com a explicação racional da situação que enfrentavam. No entanto, há 2000 anos, Jesus já advertia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Todos sabemos que morremos, que a morte é inevitável, mas estamos tão apegados à vida e fazemos uma ideia tão negativa e temerosa da morte que a rejeitamos em nossa consciência e a transformamos num mito, afastando-a para o fim dos tempos. Mito assustador, ela permanece na distância, envolta em névoas, de maneira que só a vemos como figura trágica de um conto de terror. Heidegger observou que só a aceitamos para os outros, como na expressão aleatória morre-se, que nunca se refere a nós. Fascinados pelo fluxo incessante da vida, mergulhados no torvelinho de nossas preocupações do dia a dia, temos a sensação inconsciente e agradável de que ela sempre se distancia de nós. Mesmo quando, conscientemente, pensamos na morte, o fazemos com a ilusão de que ela não chegará tão cedo, pois temos ainda muita coisa a fazer e sentimos que a vida borbulha em torno de nós sem permitir a entrada da morte em nosso meio. Essa é uma forma ingênua de protelarmos a nossa morte, segundo as exigências do instinto de conservação. Assim aliviamos o medo da morte, confiantes no poder da vida. De nada valem essas pequenas trapaças. A morte chega quando menos a esperamos e não raro nos leva para outra vida sem nos dar tempo para compreender o que acontece. As pesquisas psíquicas, através de mais de 2 séculos, mostram o curioso espetáculo de muitas criaturas mortas que não sabem que morreram. Continuam vivas na matéria por conta de suas próprias ilusões e passam a assombrar, sem querer e sem o saber, os lugares em que viviam ou frequentavam. É claro que permanecem desajustadas no mundo espiritual. Para evitar esses e outros inconvenientes, devemos desenvolver em nós a consciência da morte, sabendo positivamente que a morte existe e é inevitável, sendo inútil qualquer ilusão nesse sentido, que só poderá prejudicar-nos. Temos de nos familiarizar com a morte, considerando-a com naturalidade, não a transformando em tragédia ou em espetáculos inúteis de desespero. Nas sessões espíritas, cuida-se muito desses casos, procurando-se despertar os mortos de suas confusões produzidas pelo apego à terra e integrá-los na nossa forma de vida para a qual passaram, na nova forma de vida para a qual passaram.
Eles não são tratados como almas do outro mundo, mas como companheiros da vida terrena que se libertaram do condicionamento animal por retornarem ao seu mundo de origem, que é o espiritual. Os adversários da doutrina criticam esse processo mediúnico, alegando que criaturas ainda encarnadas nada têm para ensinar às que já se livraram do corpo material. Mas desde as pesquisas de Kardec até os nossos dias, o processo de doutrinação tem dado os melhores resultados, tanto em favor de espíritos perturbados pela passagem súbita ao plano espiritual, quanto no esclarecimento de pessoas que sofrem as influências dessas entidades. Isso se explica por duas razões fundamentais, que são as seguintes. 1. A doutrina é a transmissão de ensinos dos desencarnados superiores dados a Kardec, através da mediunidade, para a renovação moral e espiritual da humanidade. Apoiados no conhecimento desses ensinos, é que os médiuns e os doutrinadores atendem às entidades desencarnadas. 2. As pesquisas de cientistas eminentes como Richer, Crookes, Sohner, no século passado, e Geley, Osti, Crawford, Soay, Carrington, Pratt, Price, na atualidade, provaram que nos ambientes mediúnicos a emanação do ectoplasma ampara os espíritos desencarnados e inseguros no plano espiritual, dando-lhes a sensação de segurança física necessária para conversarem com os doutrinadores como se estivessem encarnados. A situação dos espíritos recém-desencarnados no plano espiritual não lhes permite a lucidez necessária para compreender facilmente os ensinos que recebem das pessoas que dirigem o trabalho mediúnico. Esse intercâmbio se processa em benefício dos espíritos e dos homens, sem nenhum sistema de evocações e rituais. Os espíritos se manifestam por sua livre vontade, desejosos de comunicar-se, após a morte do corpo físico, com familiares e amigos que deixaram na vida terrena. Essas manifestações naturais marcam toda a história da humanidade, em todo o mundo e em todos os campos, sem nenhuma interrupção. Não são descobertas modernas nem invenções de qualquer investigador. Figuram nos livros sagrados de todas as religiões, na cultura de todos os povos e nas grandes obras literárias, filosóficas e científicas das grandes civilizações. Constituem, portanto, uma fenomenologia ao mesmo tempo arcaica e moderna, atualmente comprovada pelas pesquisas tecnológicas, tanto nas áreas espiritualistas como nas materialistas do mundo atual. Não se trata de produtos de crenças ou superstições, mas de uma realidade fenomênica cientificamente provada e comprovada. As interpretações pessoais desses fenômenos, formuladas por clérigos interessados em negá-los ou subordiná-los a processos puramente psicológicos, nada representam, são apenas palpites ingênuos ou interesseiros, fartamente negados pelas grandes pesquisas científicas do passado e do presente. A morte é um fenômeno natural, de natureza biológica, no qual se verifica o esgotamento da vitalidade nos seres pela velhice ou por acidentes fisiológicos. Não atinge a essência do ser, que é sempre de natureza espiritual, ferindo-se apenas ao corpo material, o que vale dizer que ela não existe como extinção das formas de ser, das plantas, dos animais e dos homens. Falar da morte como na nadificação, como faz Sartre, é simples ilogismo, tanto do ponto de vista puramente racional quanto do científico. As condições atuais do desenvolvimento científico eliminaram totalmente qualquer possibilidade de sustentação da teoria do nada, esse conceito vazio como Kant o considerou. Os que insistem na destruição total do homem pela morte revelam ignorância do avanço das ciências em nossos dias. O que se faz nesse século na investigação, o que se fez neste século na investigação desse problema, direta ou indiretamente, liquidou as últimas esperanças dos que sonharam com a irresponsabilidade do nada, de um universo inconsequente sem finalidade. Indiretamente, a física revelou as potencialidades ônticas da matéria, em cujas entranhas há a eterna dinâmica dos átomos e suas partículas, sendo que estas, mesmo quando livres, tendem sempre a formar estruturas atômicas definidas e plasmas orgânicos. As pesquisas da antimatéria revelaram a mesma tendência nos antiátomos, criadores de espaços novos e antiestruturas materiais. Os vazios espaciais mostraram-se carregados de campos de força que escapam ao nosso sensório, à precariedade dos sistemas de percepção humana, não raros superadas pela percepção animal.
E, diretamente, o avanço das pesquisas psicológicas aprofundadas pela parapsicologia confirmaram a tese do avanço constante do inconsciente para o consciente, de Gustave Geley, confirmando a teoria da evolução criadora de Bergson. Cientistas soviéticos voltaram, nas pesquisas astronáuticas, a desvendar os mistérios dos 7 véus de Ísis, como o fizeram M. Vassiliev e Staniukhovich em Os 7 Estados do Cosmos. Nas captações e gravações do inaudível por Haldiv, na Alemanha, e nas pesquisas de Pratt sobre os fenômenos Theta, avisos de morte e comunicações de espíritos de pessoas mortas, e nas pesquisas sobre a reencarnação por Ian Stevenson, Vladimir Raikov, este na Universidade de Moscou, e por Banerjee, na Universidade de Rajasthan, temos uma constelação imponente de fatos e dados positivos sobre a realidade, hoje inegável, da transitoriedade da morte. Ao mesmo tempo, ante esse panorama de revelações científicas, a morte adquire uma importância gigantesca na construção da gênese moderna. Tornou-se impossível a sustentação lírica das teses materialistas em nossos dias. A necessidade de uma tomada universal de consciência sobre o sentido, o significado e o valor da morte tornou-se imperiosa. É simplesmente inadmissível neste século qualquer doutrina que pretenda sustentar por simples argumentos que a morte é o fim e a frustração total dos seres vivos e especialmente da criatura humana. O panorama científico atual exige de todos nós o desenvolvimento da consciência da morte, cuja fatalidade inegável se explica pela necessidade de renovação das estruturas da vida em todos os planos da natureza. Em consequência, a presença de Deus como consciência suprema que rege toda a realidade, numa estrutura lógica, teológica e antiteológica. Numa estrutura lógica, teleológica e antiteológica. Firma-se como um imperativo categórico da compreensão do mundo, do homem e da vida. Os teólogos que proclamaram, ante a tragédia nazista, num exíguo espaço-tempo do nosso pequenino planeta, a morte de Deus, mataram a teologia, em que se amamentaram por séculos praticamente um matricídio vergonhoso e estúpido. Em última instância, suicidaram-se na porta do céu, no momento exato em que este era conquistado pela ciência mundial. Nunca se viu maior fiasco do que esse, que reduz a simples opereta a façanha de Prometeu e a sua morte no Cáucaso. Soou a hora final das igrejas, o instante fatal da falência eclesiástica, transformada em toda parte numa nova morte de Pan. A grande deusa morreu aos nossos olhos, como já havia morrido o deus Pan nos fiordes da Noruega, ante a capitulação dolorosa de Knut Hamsun. As igrejas, universalmente transformadas em supermercados de quinquilharias sagradas, estão agora vendendo seus saldos de estoques aos missionários que por conta própria invadiram as nações para mascatear nos submundos da ignorância falsamente ilustrada e do populacho ansioso por um céu de delícias pasmáticas made in Bizâncio. Porque Bizâncio foi o fim esquizofrênico do mundo antigo após a queda de Roma e hoje a nova Roma, já também esclerosada, parece destinada a selar o fim do mundo, do arbítrio e da violência em que vivemos. Esse rápido olhar ao passado de tentativas frustradas de implantação do cristianismo na Terra basta para nos mostrar que precisamos desenvolver em nós a consciência da morte para aprendermos a morrer com decência e dignidade. Se esta civilização apoiada em arsenais atômicos nada mais pode esperar do que a sua própria explosão, que ao menos nos preparemos para morrer de mãos limpas, sem manchas de sangue e de roubo, a fim de podermos voltar nas futuras encarnações em condições conscienciais que nos permitam realizar uma nova tentativa de cristianização do planeta. Sem uma tomada de consciência do sentido e do valor da morte, estaremos arriscados a continuar indefinidamente no círculo vicioso das vidas repetitivas e sem sentido. A vida só tem sentido quando serve de preparação para vidas melhores. O destino não é viver como fera, mas viver para transcender-se numa escalada do infinito em busca das constelações superiores. Os segredos da morte
nos são agora racionalmente acessíveis para podermos compreender, para podermos aprender a perder a nossa vida para reencontrar o Cristo.